Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, continuando a série de vídeos sobre termodinâmica para metalurgia e materiais. Hoje nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica, então vamos falar sobre que a energia do universo se conserva, expressão da primeira lei para o sistema, convenção do sinal, isso é importante, e vamos dar dois exemplos relativamente simples para fixar esses conceitos. Bem, primeira coisa que primeira formulação assim que a gente poderia dar à primeira lei seria uma forma quase filosófica, dizer que a energia do universo é constante. Então, a energia do universo é constante. Essa forma da lei é de fato relevante, mas para nós a gente não está muito interessado no que acontece no universo, a gente está interessado no que acontece no nosso sistema, na nossa amostra que está no forno. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que adaptar essa afirmativa geral ao caso, de maneira que a gente possa utilizar essa afirmativa no caso do nosso sistema em particular. Então, nós temos aqui o nosso sistema, que está no estado 1, depois temos o mesmo sistema que está no estado 2. O que a gente pode dizer sobre a variação da energia interna, por exemplo, quando o sistema vai de 1 para 2? Baseado simplesmente nisso aqui, é um pouco difícil da gente... Quer dizer, veja, várias interações do sistema com a vizinhança são possíveis, então a gente não sabe, de fato, o que está acontecendo. Então, essa primeira lei, embora essa formulação seja interessante, para nós, do ponto de vista de engenharia, a gente precisa de uma coisa mais específica. Nós vamos ver que isso também acontece com a segunda lei. Muito bem. Então, essa formulação que a gente vai fazer para o que acontece com o sistema, com a energia do sistema durante um determinado processo, é o que a gente vai chamar de primeira lei, né? Então, nós vamos considerar apenas dois tipos de fluxo de energia, o fluxo de energia térmica e o fluxo de energia mecânica. Poderíamos considerar outros? Poderíamos dar várias formas de trabalho, mas vamos ficar mais simples por enquanto. Então, vamos imaginar que entrou uma certa quantidade de calor, houve um fluxo de energia térmica da vizinhança para o sistema, se você quiser, e o sistema realizou um trabalho sobre a vizinhança. Por exemplo, então, esse trabalho, a gente diz que esse trabalho saiu do sistema, vamos dizer. Então, esse é o processo 1 para 2. Então, o sistema que estava no estado 1, depois que entrou essa quantidade de calor, saiu essa quantidade de calor, ele passou do estado 1 para o estado 2 e agora a energia interna dele mudou de U1 para U2. U seria o nosso símbolo de energia interna, né? U, energia do sistema. Então, a variação de energia interna do sistema, quando ele vai do estado 1 para o estado 2, vai ser a quantidade de trabalho que entra, de fluxo de calor, quantidade de calor que entra no sistema, menos a quantidade de trabalho realizada pelo sistema. Quer dizer, a quantidade de energia térmica que entrou no sistema, menos a quantidade de energia mecânica que saiu do sistema. Veja, isso é simplesmente conservação de energia, né? Como a gente falou, a energia do universo permanece constante, só que aqui a gente está aplicando no sistema. A gente até poderia inverter, mas eu não quero levantar esse ponto que os termodinâmicos podem me pegar aí. Então, por exemplo, dizer que essa seria de fato a definição de energia interna, né? Mas tudo bem, vamos adiante. Então, como eu disse, a variação da energia do sistema é igual ao calor que entra menos o trabalho que sai. Então, que entra energia térmica flui da vizinhança para o sistema e o trabalho que sai, energia mecânica, flui do sistema para a vizinhança. Então, essa seria a nossa formulação da primeira lei. Nós agora podemos dizer alguma coisa sobre o processo de transformação do sistema do estado 1 para o estado 2. Essa lei formulada dessa forma, ela tem muito a ver com a máquina a vapor, né? Que os primórdios da termodinâmica provavelmente se remetem a entender melhor a
funcionamento da máquina a vapor, etc. Então, veja, o calor entra no sistema, a água ferve, e essa água ela vai, de alguma maneira, impulsionar um pistão, e esse pistão vai fazer a roda do trem, por exemplo, rodar. Ela vai fazer trabalho, quer dizer, na verdade, o trabalho vai ser feito contra o atrito dos trilhos, né? Então, a gente está entrando calor e está saindo o trabalho do sistema. Então, está consistente com o nosso formato da primeira lei, que entra menos que sai. Então, está entrando energia térmica no sistema, quer dizer, através dessa caldeira, e está saindo energia mecânica do sistema, porque o sistema está fazendo uma determinada roda girar. Tá certo? Como termodinâmica é algo bastante abstrato, né? Eu não me considero um termodinâmico, meu campo é transformação de fase. Eu sou um usuário de termodinâmica, não sou um pesquisador de termodinâmica, mas eu acho que é uma coisa abstrata, é uma disciplina que, em geral, apresenta, os alunos têm bastante dificuldade, não só os alunos também, professores também têm dificuldade. Não é uma coisa tão simples, porque ela é bastante abstrata. Então, uma maneira útil de fixar esses conceitos termodinâmicos é você fazer alguns exercícios. Você vê esses conceitos em ação, mesmo que sejam em casos simples. Então, eu recomendo que o aluno faça exercícios. Vamos dar um exemplo simples. Primeiro, a gente tem que se dar conta que o calor e o trabalho dependem do caminho. Eu já falei isso antes, eu acho, em outro vídeo. Então, nós temos um exemplo bastante simples, tirado do livro do Hudson, que você tem um estado inicial A, e a primeira você vai de A, através do caminho 1, para B. E ele diz que você gasta 80 joules quando você vai de A para B, né? Que entra no sistema. E o sistema realiza 30 joules de trabalho que sai. Essa é a informação que ele está te dando. Ele pergunta, primeiro, se você retorna ao longo de 2, se voltando pelo caminho 2 você gastou 10 joules de trabalho, qual vai ser a quantidade de calor correspondente? O que vai entrar, vai sair calor do sistema, o que vai acontecer? E B, se o sistema retorna ao longo desse caminho 3 aqui, o trabalho que entra no sistema, veja, não é o que sai, que entra no sistema é 20 joules. Quanto o sistema absorve ou libera de calor? Nós vamos resolver isso no próximo slide. Bem, vamos então resolver agora o problema passo a passo, com muita calma. Então, a primeira coisa seria o dado do problema, que você indo ao longo do caminho 1 de A para B, você entraram 80 joules de energia térmica, de calor no sistema, e o sistema realizou 30 joules de trabalho, quer dizer, saíram 30 joules de energia mecânica do sistema. Então, a variação de energia interna, quando você vai de A para B, é positiva, igual a mais 50 joules. Por quê? Porque entrou mais calor do que saiu trabalho. Então, quando o sistema vai de A para B, a variação de energia interna dele é mais 50 joules. Veja, essa diferença de energia interna do estado A para o estado B, ela não depende do fato de que a gente veio pelo caminho 1. Qualquer caminho que a gente adotasse, a variação da energia interna seria a mesma. Essa é a beleza da termodinâmica. A energia interna é uma função de estado. A variação dela depende apenas do estado final e do estado inicial. Não depende do caminho que a gente adotou para chegar lá. É claro, a gente adotou o caminho 1 aqui porque a gente conhece o que aconteceu no caminho 1. Então, a gente pode calcular essa variação através do caminho 1. Embora a diferença de energia independa do caminho, se a gente não tiver dado sobre o que aconteceu com o sistema num dado caminho, a gente não tem como calcular essa variação, tá certo? Muito bem. Então, a primeira questão do problema é quando ele volta ao longo do caminho 2. Então, veja, quando eu vou de A para B, eu ganho 50 joules. Quando eu volto de B para A, volto para o mesmo ponto, a minha variação de energia interna tem que ser zero, porque eu fui para um estado e voltei para o mesmo estado.
Como eu ganhei 50 joules quando eu fui, quando eu volto, eu perdi 50 joules. Então, a variação de energia quando eu venho de B para A é menos 50 joules. Está aqui, menos 50. E aí a gente aplica a primeira lei, Q menos W. O dado do problema me diz que o sistema, quando voltou ao longo de 2, ele fez 10 joules de trabalho, quer dizer, 10 joules saíram do sistema. Então, eu tenho Q menos W igual a menos 50 mais 10 vai dar menos 40 joules. O que aconteceu aqui? Quando o calor entra no sistema, pela nossa convenção, ele é positivo, está aumentando a energia do sistema. Aqui, o que aconteceu? Quando o sistema realiza 10 joules de trabalho, para que ele volte ao estado inicial, ele ainda tem que perder, vamos dizer assim, 40 joules de calor. Então, o que está acontecendo aqui? Está havendo um fluxo de calor, de energia térmica, uma transferência de calor do sistema para a vizinhança igual a 40 joules. Como, pela nossa convenção, quando o calor sai do sistema, ele é negativo. Então, daí o sinal negativo, que é igual a menos 40 joules. Tá certo? Então, 40 joules de calor saem do sistema quando eu volto de B para A através do caminho 2. Veja que a variação da energia interna permanece a mesma, com o sinal trocado, porque eu estou voltando, claro. Muito bem. E pelo caminho 3, o que acontece? Novamente, quando eu venho de A para B pelo caminho 3, eu tenho uma variação de energia interna de menos 50, porque eu estou voltando para o estado inicial. Então, ganhei 50 quando eu fui, perdi 50 quando eu voltei. Q menos W, primeira lei. Aí ele está dizendo que o sistema, o trabalho que entra no sistema, alguma coisa fez trabalho sobre o sistema. Então, houve um fluxo de energia mecânica da vizinhança para o sistema igual a 20 joules. Ora, mas o nosso sinal diz, nossa convenção diz que quando o trabalho sai do sistema, ele é positivo. Quando ele entra no sistema, ele é negativo. Então, eu tenho que entrar com um trabalho negativo aqui, menos 20 joules entraram no sistema. Então, ele está perguntando, o sistema absorve ou libera calor? Então, eu tinha 50 de energia interna, menos 50 de variação de energia interna, eu passo esses aqui menos com menos dá mais, quando ele passa para aqui ele vai com menos. O que acontece? Eu tenho um fluxo de calor de menos 70 joules. Esse fluxo entra ou sai do sistema? Como ele é negativo, pela nossa convenção, o trabalho que entra no sistema é positivo, o trabalho que sai do sistema é negativo. Então, quando o sistema vem de B para A através do caminho 3, há um fluxo de calor do sistema para a vizinhança igual a 70 joules. Então, há uma saída de calor de 70 joules. Então, daí o sinal negativo. Então, isto é, 70 joules de calor são liberados ou saem do sistema. Aqui nós temos um problema que eu considero um pouquinho mais complicado. Então, que vai nos ensinar um pouco sobre a natureza do trabalho, que é muito importante que a gente se lembre. Então, nós temos... Ele pede para calcular o calor que entra e o trabalho que sai do sistema quando 1 mol de gás ideal a 10 a 6 Pascal expande a temperatura constante, igual a 500 Kelvin, do estado 1 para o estado 2. A pressão após a expansão é 10 a 5 Pascal. Então, eu estou pedindo dois casos. O primeiro, quando essa expansão é reversível, já vou explicar. E segundo, quando a expansão é contra uma pressão externa constante igual a 10 a 5 Pascal. O que acontece? O reversível vai ser quando a pressão interna do gás é igual à pressão externa da força que se opõe ao movimento desse pistão. Veja bem, o trabalho é sempre feito contra a força externa, tá certo? Nós giramos a roda do trem para vencer o atrito do trilho. Então, nós estamos fazendo um trabalho contra uma força externa, contra o atrito que está impedindo o trem de andar, tá certo? Então, é muito importante a gente entender isso. O trabalho é sempre feito contra a pressão externa, contra a força externa. Na única situação em que eu posso igualar os dois é quando a gente tem um processo reversível, em que a pressão externa é igual à pressão interna.
tá certo? E no processo irreversível, a pressão externa é mantida constante, 10/5. É claro que, como a interna é 10/6, ela é maior, vai haver uma expansão, mas o trabalho tem que ser calculado em função da pressão externa, porque a gente está trabalhando contra uma força que nos está fazendo oposição, que é a pressão externa. Nós vamos ver que esses dois valores, a diferença entre esses dois cálculos, né? Muito bem, então a gente vamos resolver isso, que como a temperatura foi mantida constante durante o processo, como nós vimos, a energia interna de um gás ideal depende exclusivamente da temperatura. Como a temperatura foi mantida constante, não houve variação de energia interna, porque, como eu disse, repetindo, a energia interna de um gás ideal depende apenas da temperatura. Então, pela primeira lei, o calor que entra vai ser igual ao trabalho que sai. No caso do processo reversível, a pressão externa vai ser igual à pressão interna. Então, eu posso substituir a pressão externa por pressão interna, que é a pressão de um gás ideal. Então, que P igual PV igual a RT, nós substituímos aqui, integramos, né? E substituímos as pressões iniciais e finais. E temos, então, que o calor que entra igual ao trabalho que sai é igual a 9.572 joules. Já na expansão irreversível é um pouco mais complicado, porque, veja, como eu disse, o trabalho é sempre feito contra a pressão externa, contra aquilo que nos está opondo ao nosso movimento, à nossa intenção, vamos dizer, de levantar um peso, ou da roda do trem tem que vencer o atrito para que o atrito do trilho, para que o trem possa andar. Então, no caso, a pressão interna vai ser diferente da pressão externa. A pressão externa é 10/5 pascal. Como a pressão interna é 10/6 pascal, ela é maior do que a pressão externa. Então, nós podemos vencer essa pressão externa. A pressão interna vai ser maior do que a pressão externa. Esse trabalho, então, ele é feito contra a pressão externa, o gás vai se expandindo, mantendo a temperatura constante, até que a pressão chegue a 10/5, a pressão final chegue a 10/5 pascal. Quer dizer, vai haver um equilíbrio entre a pressão interna, que é agora, no final do processo, vai ser 10/5, e a pressão externa, que é 10/5. O processo não poderia continuar além disso, porque a pressão interna se equilibrou com a pressão externa. Eu teria que ter uma pressão interna maior do que a pressão externa para o gás continuar expandindo. Muito bem, agora então escreva a expressão do trabalho e veja, agora eu coloco aqui pressão externa, tá certo? Então, se o processo não é reversível, eu não posso substituir aqui. Eu tenho que usar a pressão externa, aquilo que está se opondo ao meu movimento. Eu posso passar para fora, porque ela é constante, e faço essa integral, que é a pressão externa, V2 menos V1, errei aqui, mas tudo bem, V1, eu substituo pelo gás ideal, PV igual a RT, então eu tenho aqui que vai ser a pressão externa vezes RT, 1 sobre P2 menos 1 sobre P1. Veja, a pressão inicial do gás foi 10/6, então aqui vai ser 10 a menos 6, e a pressão final do gás foi 10/5, então aqui vai ser 10 a menos 5. E eu faço essa conta aqui, no final vejo que o calor que entra vai ser igual ao trabalho que sai, saiu 3.741 joules de trabalho. Veja que interessante, o trabalho que eu fiz contra a pressão externa no processo irreversível foi menor do que o trabalho que eu faço contra a pressão externa num processo reversível. No processo reversível, eu aproveitei toda a minha pressão interna. E no processo irreversível, eu perdi, de certa forma, parte da minha capacidade de realizar trabalho. Nós vamos ver um pouco mais disso adiante, por que isso. Bem, eu gosto muito de exercícios que são simples, mas que capturam a essência do problema. Eu acho que esses dois exemplos eles são bastante simples, mas eles capturam dois pontos extremamente importantes dessa questão da primeira lei. Então, eu aconselho quem assistiu o vídeo, quem chegou até aqui,
que pare o vídeo e faça esses problemas por si mesmo, escreva, porque senão vai ser muito difícil gravar só vendo o vídeo. Escreva o problema, ou faça outros parecidos para gravar essas coisas, né? Gravar esses conceitos, tá certo? Estude esses dois problemas cuidadosamente. A pessoa que dominar esses dois problemas vai estar sendo capaz de resolver muitos outros problemas que, no fundo, vão ser parecidos. Quer dizer, qual foi o ponto aqui? Que a variação da energia interna é uma função de estado, depende apenas do estado final e do inicial. Armado disso, nós podemos resolver praticamente todos os problemas. E o segundo ponto importante é a diferença entre o processo reversível e irreversível nesse caso, que a pressão interna foi igual à pressão externa, tá certo? No caso reversível, e a pressão interna foi maior do que a pressão externa, que permaneceu constante no caso do processo irreversível. Muito obrigado, até a próxima.